sol vem despontando, nos oferecendo o dia que chegou, acordando a natureza de tantas belezas que meu Deus criou. Passarinhos se encarregam de fazer a festa com o seu cantar. Então agradeço a Deus porque estou presente aqui neste... Muito bom dia, meus amados irmãos. Bom dia com alegria, com confiança, com a certeza da vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa sobre todos os desafios deste dia, sobre todos os desafios desta era, destes dias finais. No Evangelho de São João, no capítulo 1, diz: no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra era Deus. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Muito profundo isso aqui, né? E nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No princípio era o verbo, que começou, no princípio, em Gênesis, começou a bela história, a mais linda e fascinante história. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo por causa desta bela história, de como o mundo foi criado, de como tudo veio à existência. E aqui no Evangelho segundo São João, diz: no princípio era o verbo, era a palavra. Então desde lá começou a bela história. Irmã Sharon Hughes canta em inglês juntamente com o conjunto. Que bela história! Down from his glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a to his own a stranger, a man of sorrows, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and oh, God's fullness dwells in him.
what condescension, bringing us redemption, that in the dead of night not one faint hope in sight. God gracious, tender, He laid aside His splendor, stooping to win, to save my soul. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him. He's my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Já fomos abençoados só com esse hino. É maravilhoso. Um hino como esse enche a nossa alma, traz um refrigério, a ansiedade se vai. A gente esquece as agruras da vida. Agora, meus amados irmãos, não existe história mais fascinante, mais gloriosa do que a história de Jesus. Todo mundo gosta de ouvir a história de Jesus. Mas infinitamente mais sublime, infinitamente mais glorioso do que conhecer a história de Jesus é conhecer o Jesus da história. Conhecer a história de Jesus pouco resolve. Todo mundo conhece. Dizem que a ciência está trabalhando, investindo, trabalhando no sentido de captar a voz literal de Jesus quando ele andou ali na Galileia, ali na Palestina, em Israel, quando ele esteve aqui na Terra.
Pode até conseguir, não duvido que consigam. Mas nós perguntamos, vai mudar o quê? Vai resolver o quê? Captar a voz literal de Jesus, a voz literal dos apóstolos, dos profetas, vai resolver o quê? Porque a voz está sendo anunciada, pregada, não está resolvendo nada. Vai mudar em nada. Agora, enquanto eles estão investindo e criando aparelhos e máquinas e coisas, uma engenharia toda, né, para captar a voz literal de Jesus, nós estamos ouvindo Jesus falar conosco todo dia. Todo dia eu falo com ele, todo dia ele fala comigo, todo dia ele fala conosco. Toda terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, agora de manhã nesse culto doméstico, Jesus está falando. E prova que ele está falando e que está tendo resultado nas nossas vidas, está mudando as nossas vidas. Jesus nunca falou com uma pessoa e ela continuou a mesma. Ele falou poucas palavras para Maria Madalena, quando ela foi trazida aos chutes à presença de Jesus, porque ela foi flagrada no ato do adultério. Jesus não falou muita coisa, não pregou um grande sermão para ela, até molhar a camisa, não. Ele falou poucas palavras para ela. O que ele falou foi isso: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Foi esse o grande sermão. E ele não deu mandamento para ela, não. Ele falou a palavra para ela que ela não ia pecar mais. Jesus nunca falou uma palavra para alguém e esse alguém continuou a mesma pessoa. Eu não continuei, eu não continuo. Nós estamos ouvindo a voz de Deus todos os dias. Agora, conhecer a história de Jesus é fascinante, é maravilhoso. A história dos apóstolos, dos profetas, a criação do mundo, tudo isso é maravilhoso. A história de Deus, né? Mas a Bíblia nos relata a história de Jesus ao pé da letra, desde que Maria concebeu, por obra e graça do Espírito Santo, desde a conceição de Maria até o Calvário, do berço ao Calvário, a Bíblia narra a história de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela o Jesus da história. Muitos ficam com a história de Jesus e isso não muda nada. O mundo vai ficando cada vez pior. A Bíblia, o livro mais vendido, quanto mais vende Bíblia, mais perdido o mundo fica, porque não tem a revelação. Não conhece o Jesus da história, só conhece a história de Jesus. O que adianta isso? O que a Bíblia está fazendo? O que a Bíblia faz com tanto desrespeito, jogada em qualquer lugar? Às vezes você vê isso nos comércios, né? Nos estabelecimentos comerciais, Bíblia misturada com tudo quanto é coisa em cima de uma mesa, com televisão, com novela, com tudo quanto é coisa, uma bibliona aberta lá, ó, como se isso fosse muita coisa. Às vezes até garrafa de bebida, maço de cigarro por ali e a Bíblia lá no meio. O que adianta isso? Isso é a arca na terra dos filisteus, só traz maldição. A história de Jesus não resolve nada se não conhecer o Jesus da história. E é o que está acontecendo com o mundo. Porque quanta pregação do Evangelho, quantas Bíblias sendo vendidas, traduções e mais traduções. Tem ali no meu escritório uma pia de Bíblia assim, ó, de traduções diferentes. Eu tenho para estudos bíblicos. Mas o profeta diz, não é isso que nós estamos precisando, de mais tradução. O que adianta mais traduções para contar só a história de Jesus? E ninguém quer saber do Jesus da história. Quando se diz, você aceita o Jesus da história? Não, eu vou pensar, eu estou muito novo ainda, eu não posso. Os jovens, né?
gosta de ouvir a história de Jesus, mas encarar o Jesus da história, eu vou ficar obsoleto, eu vou ficar fora da moda. A mulher pensa assim, né? Eu vou me tornar uma antiquada. Então eu vou ficar só com a história dele, só com a história de Jesus. Agora, olha que coisa linda. A Bíblia narra, ao pé da letra, a história. O profeta desta era pregou uma mensagem intitulada Levantando-o e Tirando-o da História. Através do ministério do sétimo anjo, que revelou a Bíblia Sagrada, nós temos hoje não somente um livro que conta a história, mas o sétimo anjo levantou e tirou da história. Revelou o Jesus da história para nós. Hoje nós sabemos quem ele é. Deixa eu dar só um exemplo. Bíblias, mais Bíblias, traduções, linguagem atual, linguagem moderna e não sei mais o que, e mais traduções, mas não passam disso. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É isso que eles conhecem. Resulta nisso a história de Jesus. Jesus nunca se identificou como segunda pessoa, isso é tolice. Mas ele diz, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, a primeira letra e a última letra do alfabeto. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. São João está dizendo aqui, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele não é segunda pessoa de Deus, não. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Isso é levantando e tirando da história. Levantando e tirando da bela história. Hoje nós não estamos abraçando e nos emocionando com a bela história de Jesus. Hoje nós estamos abraçando Jesus da história. Ele não é para nós segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é da Bíblia. Isso é tirá-lo da história. Olha, o mundo continua com a história de Jesus. E Jesus, Deus, continua escondido deles na história. Escondido. É só uma história. Mas Deus se esconde e se revela na simplicidade para os eleitos. Para os eleitos, ele se revela. O sétimo anjo, o profeta desta era, veio para levantá-lo e tirá-lo da história. Agora, ó quanto eu amo. Me lembro, o tempo não permite mais, mas me lembro de uma expressão do nosso profeta. Que condescendência! Deus descendo de sua glória e se tornando homem. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, traduzido é o que? Segunda pessoa da Santíssima Trindade? Não, Senhor. Emanuel quer dizer Deus conosco. Não é segunda pessoa de Deus, é Deus conosco. Espírito Santo é o que? Deus em nós. O Logos, o Pai, era o que? Deus sobre nós. O Filho é o que? Deus conosco. O Espírito Santo é o que? Deus em nós. Mas é o mesmo Deus. É a mesma pessoa o tempo todo. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, isso com certeza traz regozijo aos nossos corações. Se ele foi tirado e levantado da história e foi trazido para nós através da revelação, então a cura divina fica muito fácil. Ela acontece agora mesmo, porque você crê nisto de todo o seu coração. Você crê não na história de Jesus, mas no Jesus da história, que cura todas as nossas enfermidades, que tomou sobre si
todas as nossas dores lá no Calvário. Todas as nossas enfermidades Ele levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não ficou na história. Isso não é uma parte da história. Isto é realidade. Pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados de todas as enfermidades, de todos os vírus, fomos sarados do câncer, fomos libertos da morte. E, acima de tudo, os nossos pecados foram perdoados. No nome de Jesus Cristo, que a bênção desta palavra fique com cada família, Senhor, abençoando e livrando, Senhor, cada família de todos os males deste dia. Cada irmão e irmã, cada jovem, todos sejam abençoados com a bênção do livramento, com a bênção da cura divina, com a bênção do suprimento de todas as necessidades, no nome de Jesus Cristo. Amém. Stooping to win, to save my soul. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and